e o verso 15. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Quem não achar o Evangelho de Marcos não acha nem rumo de casa, não é verdade? Glória a Deus. Disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda Criatura. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda Criatura. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos lembrando, né? Todos os dias precisamos orar, interceder pelos missionários, pelos servos de Deus que estão em lugares aonde ninguém quer ir, né? Porque é assim que devia ser, né, Diácono Moacir? Quando alguém quer rachar a igreja, quer tirar um monte de famílias da igreja para abrir um trabalho e vem com o papo furado que terminou o tempo, que Deus mandou ele abrir uma igreja. Então mas só que Deus mandou para ele tirar um membro da igreja, tirar famílias da igreja e abrir uma igreja na outra quadra. Não é o Deus da igreja que ele rachou, é o Satanás que mandou ele abrir. Porque o Deus da igreja, o Deus que está aqui, o Deus que nós servimos, não é Deus que racha, não é Deus de divisão, Aleluia. não é Deus que deixa ninguém triste, não é Deus que dá uma ordem arriscando vidas se perder pelo caminho, porque um monte que vai atrás desses canalha não dá certo, fecha as portas, porque muito desses safados, eles, não concordo com o pastor, não concordo desse jeito. Quando foi, mas quando ele se deparar que ele tem que levantar de madrugada por interceder pelo filho da ovelha, pela que está doente, pela que está desempregada, quando ele tiver que sair da cama, pegar o carro, levar alguém para o hospital, vai dizer, mas será que é isso que é pastorear? Mas pastorear não era só estar lá no púlpito pregando? Aí o que acontece? As portas se fecham. Quando bater a necessidade financeira que ele tiver que correr atrás, fala com um, fala com o outro, vai batendo, vai insistindo, vai se humilhando muitas das vezes. O pastor tem que se humilhar por causa da obra de Deus. Aí ele fecha a porta e o que acontece? Muito desses que foi engabelado por ele, fica com vergonha de retornar e se desvia. Que Deus é esse, irmão? Não é o Deus onisciente da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu adoro em espírito e em verdade. Porque o Deus que é onisciente, ele não vai nos levar por caminhos, ele leva-nos por caminhos de prova, mas por caminhos que vamos desviar e que vamos sair da presença dele, jamais. Ele nos leva pelo deserto, mas enquanto nós estivermos no deserto, mas na presença dele, e não voltarmos para trás, o mesmo Deus que a Bíblia diz que faz crescer sapato no pé, que faz crescer roupa no corpo, que manda água, que manda maná, que manda luz, nuvem de dia, luz à noite, é o mesmo. Aleluia. Então quem entrar no deserto que ele manda só morre e voltar para trás. Então prova de Deus, a prova do Senhor, não mata e não desvia ninguém do caminho dele. Quem aguenta, como já foi dito nesta noite, sabendo, dizendo, gemendo ou chorando, com palavra ou com gemido, com lágrima ou com sorriso, dizendo, ele está no controle de todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele vai fazer, ele sabe o que faz, eu não sei, mas ele sabe, eu não tenho, mas ele tem, eu não posso, mas ele pode, e eu tenho a certeza que eu vou vencer, porque nele eu sou mais que vencedor. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que diz que Deus
mandou abrir igreja e vai abrir na esquina da sua igreja, ou da igreja de Jesus, né, que nós não temos igreja, e vai abrir na esquina, por que ele não vai para esses lugares onde os missionários estão? Hoje nós estávamos vendo um relatório do missionário, faz 6 meses que ele está no lugar lá, não tem luz, não tem água potável, irmão. Um monte de criança ele fazendo um apelo lá para o governo, lá da coisa, lá pro lado da Amazônia. Chegou a pedir um copo de água numa casa, falou, nós não temos água para beber. Como que é? Esse monte de criança aqui nessa vila, nós não temos água. Não tem água. 6 meses. Por que não vai para lá? Deus não manda. Deus só manda abrir a igreja no conforto para já pegar o que já foi discipulado, como dizimar, como ofertar, como orar, como ajudar, como cantar, como abrir culto, como pregar. É muito fácil abrir igreja assim. Então Deus não ama os missionários, será? Porque os missionários vão em lugares aonde ninguém quer ir. É por isso que é muito perigoso quando eu posso dar uma oferta missionária e eu não dar, irmão. Porque eu não tenho coragem de ir onde eles estão. Sério mesmo. Deus tem que mandar, Deus tem que preparar, e aí fazer prova quando a gente fala um monte de coisa assim. Ir lá para aquele lugar. E lá para onde está o missionário Renato, vocês viram aí um vídeo que eu mandei esses dias? As vacas tudo mortas já, o chão rachado, abrindo cacimbas, fazendo buracos, esperando, cramando a chuva. Então, não acredito. Não, eu acredito num Deus que soma, num Deus que multiplica, um Deus que divide, não. Porque o próprio Jesus, quando alguém acusou ele de expulsar demônio pelo príncipe do demônio chamado Beelzebul, ele disse assim, olha, se Satanás expulsa Satanás, está acabado. Está acabado, porque é um reino dividido. E um reino dividido não subsiste. Agora fale no seu coração e dê glória a Deus. O reino de Deus é perdedor ou é vencedor? O reino de Deus vence ou não vence? O reino de Deus é poderoso ou não é? O reino de Deus é vencedor ou não é? E por que o reino de Deus é vencedor? Porque não é um reino dividido, é um reino unido, é um reino que soma, é um reino que multiplica, é um reino que propaga a verdade do céu. Então hoje nós falamos de missões. E a evangelização, irmão, está muito prejudicada. Só que quem está prejudicando a evangelização não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, não é o espírita, não são as seitas. Quem está prejudicando muito a evangelização são os evangélicos. Os que se dizem, os que são apelidados de evangélicos, não são cristãos, são crentes. Os que se dizem crente, os que se dizem evangélicos, estão prejudicando demais a evangelização. Hoje eu estava orando com o Senhor e quando eu citei isso para Deus, falei, Senhor, aqueles que dizem que são comprometidos com o Senhor são os que estão prejudicando a evangelização. Porque você chega para falar de Jesus para alguém, que a mídia é uma bênção, irmão, mas também é uma desgraça quando é para te afrontar. Você chega para evangelizar alguém, né? Você de qual igreja? Assembleia de Deus. Aquela que aconteceu isso, isso, isso. É a mesma que está acontecendo. O cara não sabe muita coisa, mas dos escândalos sabe. Você é evangélico, senhor é evangélico, sou. É daquela igreja que está acontecendo isso, que falaram isso. É daquela igreja que está
Santo de Deus porque ele fala segundo a sua palavra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou em meu coração, missionária Diane? Não precisa a gente se preocupar, sabe, pastora Cátia? E nem ficar pedindo justiça para Deus sobre esses. Sabe por quê? Porque aqui já está decretado o juízo deles. Aleluia. E você sabe muito bem que não foi eu, não foi ninguém, foi o próprio Jesus que já decretou o juízo para eles. Tem um ai para aqueles que estão causando escândalo, irmão. Porque Jesus foi bem claro em dizer, é normal, vai acontecer, vai ser quase normal para muitos, quando ele usou a palavra mister, é mister que haja escândalo. Aí ele trouxe a sentença, mas sai daquele por quem vier o escândalo. Então, igreja, nós temos que redobrar nesses dias, não é ficar escandalizado, não, já está o juízo. O ai de Jesus já está há mais de 2000 anos já colocado para esses que se dizem evangélicos, que se dizem crente. Pode levar as crianças, eu esqueci. Pode ser as crianças. Esses que se dizem crente, o ai de Jesus já está proposto, sabe, irmão Felipe? Jesus é sabedor de todas as coisas, ele sabia e sabe de todas as coisas que ia acontecer. Esses queriam escandalizar a evangelização, escandalizar o evangelho, mas ele já deixou escrito para mim e para você, ó, vigie você para que não venha o escândalo através de você. É mister que haja escândalo, mas sai daquele por quem vier o escândalo. Então a sentença já está dada, irmão. E a Bíblia mesma, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Se cuide, e eu me cuido, para não ser pedra de tropeço, para não servir de escândalo na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Nós lemos esse versículo, e eu quero falar com os irmãos no seguinte tema: fazendo o papel de cristão. Qual é o papel do cristão? O papel do cristão é ir anunciando o Senhor em qualquer oportunidade. Qualquer oportunidade. Irmão, em qualquer oportunidade. Não importa a luta que nós estamos passando, o nosso compromisso é com Cristo. E se o meu compromisso é com Cristo, o seu compromisso é com Cristo, nós vamos anunciando o Senhor em qualquer oportunidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 4, dizendo assim: entre mentes, andando, indo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Sabe de qual texto que faz parte este versículo? De Atos 8:4. Faz parte da perseguição da igreja. Quando a igreja foi perseguida, quando a igreja foi perseguida de uma forma que os cristãos pensaram que ia morrer todos, e se espalharam. Aí por onde eles iam passando, ia pregando e falando de Jesus. Aí sabe o que nos arremete uma reflexão? Irmão, dá para você pregar? Não, irmão, estou passando por uma luta. Eu nem me concentro, o negócio está tão bravo. Irmão, vamos orar, vamos cultuar. Não, eu estou numa situação difícil. Dá para você vir pregar aqui, irmão? Não estou pregando nada. Eu estou numa luta, está difícil, eu estou num deserto. O papel do cristão é anunciar o Senhor em qualquer oportunidade. De barriga cheia, de barriga vazia, alguém batendo nas tuas costas, alguém virando as costas, alguém te caluniando, alguém falando bem de você. O teu compromisso, o meu compromisso é com Cristo. Então, aonde nós estivermos, tivemos a oportunidade de falar de Jesus, falar de Cristo, nós como cristãos devemos falar. A Bíblia diz que o que nós temos que fazer é de vigiar, para não perdermos a oportunidade.
Porque às vezes nós saímos lá, eu saio lá do bairro IP onde moro, aí venho aqui para o Parque da Fonte, e com a maior cara de peroba eu começo a evangelizar, entregar aqui os convites, convidando as pessoas aqui no Parque da Fonte para vir. Mas a minha pergunta é: eu tenho moral para evangelizar o meu vizinho da esquerda? O meu vizinho da direita? Para entregar os convites, eu como cristão, eu tenho a moral para anunciar o Senhor em qualquer oportunidade? Fazendo qual o papel do cristão? 2. Através de uma vida exemplar. A perseguição, a luta, a calúnia, a falta de dinheiro, seja o que for, a sequidão do deserto, não pode mudar a minha e a tua conduta de cristão, irmão. Não. Por quê? Porque já está dizendo, cristão, papel do cristão, fazendo o papel do cristão, eu sou cristão, então o meu exemplo é Cristo, eu sigo Cristo, quem me guia é Cristo, eu faço não o que Ele manda, mas do jeito que Ele quer, Cristo. E Ele não deixou de ser Cristo, de ser Jesus, porque Judas não deixou de ser Judas. Não. Então, se nós somos seguidor dele, é independente. Através de nós temos que ser o exemplo. A Bíblia diz em Mateus 5:16 o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Tem pessoas que às vezes, irmão, Deus permite que Ele saiba o que você está passando, o que eu estou passando, e Ele está te observando. E muitas vezes, pessoas que você nem tem certas afinidades, nem tem certos contatos, de repente Ele manda uma mensagem, ou de repente você encontra e Ele te pergunta o seguinte: como você está? E Ele sabe que você está passando por uma luta. Como que você está? E Ele sabe que você está passando por uma dificuldade. E não é o Satanás, é o próprio Deus colocando essas pessoas nos seus caminhos para dizer o seguinte para você dizer: vai tudo bem, estou esperando um milagre, estou esperando um agir de Deus. E Ele sabe o que você está passando. Sabe o que é isso? A nossa luz, que não é nossa, mas é o próprio Jesus Cristo na nossa vida, brilhando diante dos homens, não envergonhando Jesus. Porque às vezes nós falamos que Jesus é bom, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, e Ele é mesmo. Só que não é em palavras que nós vamos ter que provar muitas das vezes diante dos homens que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é santo, que Ele é provedor, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. É com as nossas obras. É com as nossas obras. É com a nossa vida. Terceiro, fazendo o papel de cristão pelo testemunho fiel. Atos 4:13, a Bíblia diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia. Alguém olha para nós, independente da roupa. Por que eu digo independente da roupa?
Porque roupa não salva, mas salvo sabe se vestir. Independente do modelo da vestimenta, melhor dizendo. Porque salvo sabe se vestir. Então, independente da vestimenta, as pessoas olham para nós através do nosso palavreado. As pessoas olham para nós. Em outras palavras, eles podem usar, mas o que eles precisam dizer é o seguinte: nós reconhecemos que eles andam com Jesus. Nós reconhecemos que Jesus está na vida dele, está na vida dela. Eu reconheço que de fato ele aprende com Jesus. Ela aprende com Jesus. Porque eu não posso ser impregnado de Jesus dentro do templo, dentro da casa de oração e fora as pessoas verem alguns sinais de que eu ando com qualquer um, menos com Jesus. Quem anda com Jesus, o palavreado é diferente, irmão. Quem anda com Jesus, a atitude é diferente. Quem anda com Jesus trata o esposo diferente. Quem anda com Jesus trata a esposa diferente. Quem anda com Jesus trata o pai e a mãe diferente. Quem anda com Jesus trata os filhos diferentes. Quem anda com Jesus trata aquele que te persegue diferente. Quem anda com Jesus trata aquele que fala mal diferente. Quem anda com Jesus trata aquele que maltrata diferente. Quem anda com Jesus, a atitude é diferente. Aleluia. Glória a Deus, É aleluia. diferente. O papel do cristão, com contribuições abundantes para a obra de Deus. 1 Coríntios 16:2, Paulo disse assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O papel do cristão, fazendo o papel do cristão, é pensando no bem-estar das almas, das vidas. Como eu disse esses dias atrás, a gente vê o apelo de pastores, pedindo socorro para pagar o aluguel de um salãozinho. E a minha meditação foi o seguinte: e as pessoas que estão lá com ele? Se não podem, tudo bem. Mas se podem, pastor Adinaelson, o preço pelas portas se fechar e das almas que não serão mais salvas naquele lugar, não vai ser cobrado só do pastor. Segundo a palavra de Deus, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se eu posso dividir a carga, se o Senhor tem trazido na minha vida, na sua vida, a prosperidade, eu tenho que pensar na necessidade, irmão. Por mais que doa, por mais que eu esteja doente, muitas vezes, mas eu não vou poder negar oração para quem está enfermo, vou? Por mais que eu esteja necessitado, eu não vou poder negar a oração para que Deus entre com providência na vida de alguém. Por mais que esteja algumas situações ao contrário na minha vida dando errado, mas eu não posso deixar de pregar para alguém e dizer: fique tranquilo, Deus vai aprumar as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus vai aprumar. Sabe o que é isso? É pensar no próximo. Eu e a pastora Cátia, a gente sempre conversa quando vê algumas coisas. Aí a igreja fora,
as perseguições, a obra missionária. As pessoas não têm um pacote de arroz. As pessoas não têm 1 quilo de arroz. As pessoas não têm meio quilo de arroz. As pessoas, diaconisa Chilene, têm uma cuinha de arroz. E faz aquela cuinha de arroz. E não é só para a família, mas pensa em outras famílias. E cada um chega a comer quase grãos de arroz, mas reparte. E eu tenho essa muita preocupação com a nossa igreja, irmão. Quando eu digo nossa igreja, não é aqui a Assembleia de Deus da Rua Afonso de Lima. A igreja brasileira, a igreja que se diz cristã, a igreja que se diz evangélica brasileira. O tanto de egoísmo que nós vemos entre nós. Repito para você, não estou falando aqui da Assembleia de Deus aqui na Rua Afonso de Lima, 1865. Não. Estou falando da igreja de Jesus no Brasil. É muito egoísmo. É muitas pessoas que pedem a prosperidade, mas pedem para se engrandecer. Quando recebe o que pediu para Deus, pensa em tudo, mas não pensa em manter a obra de Deus, dá oportunidade de outras pessoas conhecerem Jesus. Você sabe que é verdade o que eu estou falando? Muitas das vezes, e não estou contradizendo a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então eu não posso obrigar um cristão a me ajudar. Você não pode obrigar um cristão a te ajudar. Mas de via de regra, biblicamente, não regra do mundo, mas regra da Bíblia, quando você está necessitado, quem que já foi posto para te ajudar? Deus manda, o capeta obedece, o inferno obedece, o diabo obedece, o feiticeiro, o macumbeiro, o catibozeiro, um monte de erro obedece. Mas em via de regra, o primeiro que tem que te ajudar quando você está necessitado, sou eu que sou teu irmão em Cristo. Quando a obra de Deus está necessitada, Deus usa quem Ele quer. Mas os primeiros que precisam estender as mãos. Então nós vemos muito, irmão, isso. Aí a gente sempre comenta, se vir uma fome devastadora, irmão, e nós não estamos livres disso, pode acontecer muitas coisas. Eu vou esconder a minha cuia de arroz, ou vou repartir com alguns irmãos? Porque hoje nós temos a facilidade, nós já encolhemos a mão, já não fazemos segundo Paulo está ensinando, não sou eu, é a Bíblia Sagrada que está dizendo, que é conforme a sua prosperidade, vai juntando, ou seja, não espere para a última hora, pode estender a mão hoje, estenda a mão hoje, pode estender a mão amanhã, estenda amanhã, quando ele diz assim, para que se não façam as coletas só quando eu for, mas quando eu chegar que esteja pronto. Sabe o que é isso? Não precisa ninguém acuar, não precisa ninguém coagir, não precisa ninguém obrigar. Não, irmão, por quê? Porque o Senhor tem me dado a prosperidade e eu reconheço que é para contribuir com abundância na obra de Deus, para que a alma seja alcançada através do Evangelho de Cristo. Aleluia. Cinco, fazendo o papel de cristão como? Por intercessões sérias. Deixa eu ler algo aqui para você. Efésios capítulo 6, o verso 18 e 19, diz assim a Bíblia. Paulo escrevendo aos nossos irmãos Efésios. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os
O 19 diz assim: e também por mim, Paulo dizendo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Fazendo o papel de cristão por intercessões sérias. Tem pessoas que não conseguem, vem com a desculpa esfarrapada, que não participa da oração, meia hora de oração, 40 minutos de oração, 2 horas de oração. Vou dizer para você, irmão, que se nós ficarmos 3 horas, 4 horas de oração, a gente não ora por tudo que a Bíblia diz para nós intercedermos. Foi na escola bíblica que nós dissemos sobre isso, né? Tem pessoas que não sabem orar, não ora porque não quer, irmão. Ah, eu não sei o que falar. Mentira, é desculpa farrapada. Eu não sei, mentira, não vem com papo furado que não tem assunto para orar. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca lembra de interceder pelos órfãos. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca ora pelos presos. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca ora pelos desviados, obreiros desviados, músicos desviados. Diz que não tem assunto para orar, mas não ora para Deus salvar aqueles que estão dilubriados pelo Satanás. Diz que não tem assunto para orar, mas não põe na presença de Deus as famílias que estão desabrigadas em Rio Bonito do Iguaçu. Não tem motivo para orar. Diz que não tem motivo para orar, mas não intercede pelos nossos irmãos que estão sendo queimados nos países africanos aí. Não tem assunto para orar, mas não intercede pelos missionários. Eu quero dizer algo que nesta noite, tomara que não tenha ninguém aqui, irmão, que lembre dos missionários só no terceiro domingo, quando nós nos colocamos de pé para orar pelos missionários. Porque a Bíblia diz que nós devemos interceder. O nosso papel de cristão é fazer uma intercessão séria. Diz que não tem assunto para orar, mas não ora, dizendo: Senhor, usa aqueles aonde estiverem pregando a tua palavra, que eles sejam usados, que a boca deles seja usada com intrepidez para fazer conhecido o ministério do Evangelho e que a alma se renda aos seus pés. Não, mas eu sou cristão, as pessoas têm que ver que eu sou abençoado. Então é aí. Alguém olha para mim e diz: isso aí deve estar em pecado, porque só prova. Eu posso estar na prova, mas depois você é aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar na prova, mas depois vão ter que ver você aprovado, e o teu nome, aleluia, sendo citado por Deus, e você glorificando o nome de Deus, dando grande testemunho. Então não importa o que falam, o que pensam. Mas o que acontece? A gente fica muito preocupado com o que os outros vão fazer, dobramos o joelho e só pedimos. Não, eu ainda creio no que diz a palavra de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Então eu tenho que muitas das vezes, na maioria das vezes, segundo a Bíblia Sagrada, esquecer do meu próprio umbigo e interceder, entrar num momento de intercessão. Aí vai meia hora, aí vai 1 hora, aí vai muitas horas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, intercedendo, porque é bíblico, irmão, que quando nós esquecemos das nossas próprias necessidades, intercedemos pela necessidade dos outros, o Senhor entra em ação por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então por que não fica 10 minutos na presença de Deus? 20 minutos. Porque não está agindo segundo a Bíblia. Não está fazendo o papel de cristão. Qual é o papel do cristão? Não ser egoísta. Não pensar só nele mesmo, na necessidade. Senhor, eu quero. E aqueles que dizem muitas das vezes: eu só queria ter um cobertor melhor para me cobrir. Eu só queria ter tido um pão para ter dado aos meus filhos.
Eu quero, mas eu não intercedo por aquele que diz: eu só queria ter um teto para colocar minha família. Sexto, papel do cristão com disposição pessoal. Fazer o papel de cristão, e aqui eu encerro, com disposição pessoal. Eu faço por obediência. 1 Coríntios 9,16, Paulo disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. As pessoas estão fugindo, irmão. Se eu pudesse também sentar, só receber. Aí o Espírito Santo de Deus diz: pode sentar, pode ficar gordão, só recebendo, só comendo. Só que daí a Bíblia de Moacir me faz lembrar do Mar Morto. O Mar Morto só recebe. Ou por muito tempo só recebeu. Agora, para se cumprir as profecias, em alguns poços aí em volta do lado do Mar Morto, apareceram uns peixinhos. Em alguns lugares lá em volta do Mar Morto, para se cumprir algumas profecias, se vê algumas vegetações. Mas ainda de praxe, de regra, o Mar Morto, que simboliza pessoas que só querem, e nunca se disponibiliza a vida para fazer nada para Deus, é o que a Bíblia já chama ele, Mar Morto. É o nome dele, Mar Morto, só recebe, nunca oferece nada. Porque pessoas que nunca oferecem nada, irmão, são pessoas mortas. Pessoas que nunca oferecem uma oração por ninguém é morta. Pessoas que nunca falam do evangelho para ninguém é morta. Pessoas que nunca se preocupam em nada com a obra de Deus, com o bem-estar da obra de Deus, é morta. Não tem vida. Só quer receber. Chega uma hora que empapuça e não oferece nada. Em contrapartida, lá falando das duas águas, o Rio Jordão, alguém dá águas turvas, não tem problema, irmão, mas é água corrente, e nas suas margens, de um lado e outro, é vegetação. Se você parar um pouco lá, ficar embaixo de uma árvore, daqui a pouco você vai ver chegar um animal e tomar água. A água é turva, não tem problema, daqui a pouco chega outro animal para tomar água, daqui a pouco você vê um peixe pulando. Você olha para uma árvore na beira do Jordão, ela está dando fruto. É o símbolo de pessoas que só não recebe, mas oferece. É o tipo de pessoas que acreditam no que diz a palavra de Deus, que se nós darmos, nos será dado. E Deus é tão fiel, porque a palavra de Deus diz que será dado, e não vai ser com a mesma medida, vai ser a medida duplicada, sacudida e transbordante, porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluia! Põe sobre os pés, por favor. Você que pode. Aí eu encerro a minha mensagem, eu encerro as minhas palavras dizendo para você, resumindo tudo isso, qual é o papel do cristão? Qual é o papel do cristão? Não ser egoísta em nenhuma área da nossa vida. Porque nós seguimos alguém. Pode chamar as crianças. Servimos alguém e seguimos alguém, irmão, deixou
seu trono de glória, se despojou, se fez homem, se fez pecado por nós. Então, em nenhuma área da nossa vida, em nenhum comportamento, nós como cristãos podemos contradizer, ser o contrário do comportamento daquele que nós dizemos que seguimos Ele, que Ele é o nosso Senhor. A igreja de Jesus Cristo era muito mais feliz quando nós se preocupávamos de fato uns com os outros. Mas hoje nós não se preocupamos. Não. É verdade. Nós não se preocupamos uns com os outros o suficiente, não, irmão, para demonstrarmos o amor de Deus. O amor de Jesus Cristo. E sabe uma forma tão simples da gente demonstrar a gratidão, o amor? Enquanto nós estamos aqui nessa casa de oração, nós louvamos, pegamos a Bíblia e lemos, pregamos a palavra. Em muitos lugares nesse momento tem irmãos nossos morrendo, sendo queimados. A Nigéria tem queimado muitos cristãos. Você tem lembrado de orar pelos cristãos da Nigéria? Eu tenho lembrado. A igreja de Jesus Cristo, sobre a face da terra, segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos ser provados. Tem um versículo do Velho Testamento, ainda ontem eu citei ele. Tem um versículo do Velho Testamento que, na minha concepção, é um versículo que vai se cumprir por esses dias. É o versículo de Malaquias 3,18. Malaquias 3,18, a Bíblia diz o seguinte: Deus falando através do profeta Malaquias, que vereis outra vez a diferença em quem serve e quem não serve. Pregar sobre amor, se o papagaio for bem ensinadinho, ele consegue pregar sobre o amor, mas ele não vai conseguir viver. Pregar sobre gratidão, pregar sobre união. Eu vejo muitas das vezes, até mesmo dentro dos departamentos, dentro da igreja, irmão, está faltando união, está faltando união, está faltando união. Mas quando é para demonstrar união, não demonstra. Que hipocrisia, que falsidade. Então, Malaquias 3,18. E não vai ser com filé e Coca-Cola, não. Vai ser no aperto. Vai ser no aperto. E vereis a diferença. E ainda diz assim a Bíblia: outra vez. Porque uma vez já foi mostrada a diferença. Aí a Bíblia diz: e vereis a diferença outra vez. Deus dizendo: em quem me serve e quem não me serve. Nos preparemos. O negócio vai estreitar, vai apertar. Vai apertar. Se baterão nas portas, mas estarão fechadas. Um povo sumiu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos e comece a interceder nesta noite. Interceda por aqueles, por aquela causa que Deus, por aquelas vidas, por pessoas que Deus tocar no seu coração. Um momento de intercessão. Alguns segundos de intercessão pelos menos afortunados,
Se temos alguém que gostaria de reconciliar com Jesus, que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se temos alguém, sabe o seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Pedir junto com você para que o Senhor perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. E às vezes a gente faz o apelo, a pessoa fica pensando, às vezes fala, mas eu tenho que largar disso, largar disso, largar disso. Você tem que largar de nada. Você só tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nome de Jesus foi cantado nesta noite, foi louvado nesta noite, que o nome dele é mais do que suficiente para te libertar. E eu creio no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se eu pudesse ter largado da macumbaria, se eu pudesse ter largado da tabacaria, se eu pudesse ter largado da prostituição, se eu pudesse ter largado das drogas, se eu pudesse ter largado da bebedeira, sem aceitar Jesus, não precisava Jesus morrer. Mas é porque Jesus morreu, eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador. E depois que eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador, ele me libertou de todas as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Sem ele eu nada posso fazer. Então não fique, eu vou ter que largar disso primeiro, eu vou me preparar para isso. Não. A preparação é dar um passo para Jesus. E Jesus faz o que tem que fazer na sua vida. Foi por isso que ele morreu. Então se temos alguém nesta noite, sabe o seu lugar e venha aceitar Jesus. Dê esse passo para o Senhor Jesus Cristo. A igreja continua intercedendo alguns segundos. Senhor meu Deus, Pai querido, eterno santo, nesta noite, ó Pai, aqui estivemos, aqui estamos, intercedemos pelos missionários, ouvimos a Tua palavra, louvamos o Teu nome. Pai querido e Deus amado, nos ajuda, nos ensina, Pai, a sermos cristãos, nos ensina a Te agradar, nos ensina, Senhor, a não fazer só o que o Senhor manda, mas fazer do seu jeito, fazer do seu jeito, porque o cristão não faz só o que o Senhor manda, o cristão faz o que o Senhor manda, mas faz do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão fazendo o que o Senhor mandou, mas não estão te agradando porque não estão fazendo do seu jeito. Muitas pessoas que estão pregando porque o Senhor mandou, mas não estão pregando do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão cantando como o Senhor mandou, mas não estão cantando do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão cultuando porque o Senhor assim nos ordenou, mas não estão cultuando do seu jeito. Então nos ensina, nos ajuda, Deus, a fazer o que o Senhor mandou, mas fazermos do seu jeito. Louvado seja o nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Terça-feira, queridos, uma grandiosa escola bíblica. Esperamos todos aqui em nome de Jesus. Quinta-feira, oração. Sexta-feira, último ensaio para o congresso das irmãs. E sábado, dia 22, é o CONUFAT, Congresso da União. Então, você já recebeu lá o convite. Espalhe para muitas pessoas, evangelize, ore, interceda por esse trabalho, interceda pelas irmãs, interceda por quem vai pregar, interceda por quem vai estar. Insista mesmo, durante a semana, se dedique, dobre o seu coração mesmo, diz assim: eu vou trabalhar em prol do CONUFAT essa semana. Eu vou trabalhar em oração, eu vou trabalhar em convite, eu vou trabalhar em intercessão, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou convidar muitas pessoas. E eu vou ajudar a encher o templo com pessoas adorando, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero ver pessoas aceitando Jesus, reconciliando com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Que o grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todos na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém, amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus Cristo.